Aqui, ó, vou começar mais uma queima de alta temperatura com prateleiras, né? Então já fiz a primeira camada, ó, bastante peça com um esmalte de 1240, tá? Tem bijuterias, bastante xícaros utilitários, né? Todas feitas com argila líquida em molde de gesso. Tá, então são peças mais finas, tá? Acho que tem uma ou duas ali, um joguinho de xícaras menores que eu fiz manualmente. E o maçarico já está aqui na posição, né? Ó, tá lá no balde. Então agora já está a segunda camada, né? Com a placa colmeia. Percebo que já tem um pedaço da placa colmeia quebrada aqui, ó, mas né, dá para usar ainda. Aí então as peças um pouco mais grossas coloco na primeira e venho mudando. Já vou deixando os pinos porque eu vou colocar mais uma placa colmeia e vou colocar uns pratos em cima então nessa terceira camada. Acho que nem vou colocar a placa lisa, né, sem furo, né, que muitas vezes eu uso como tampa, tá? Acho que eu nem vou colocar ela, vou colocar mais uma colmeia aí em cima desses pinos e uns pratos e vou começar a queima, tá bom? Mas antes de eu começar eu mostro novamente. Bom pessoal, então é isso, ó. Uma segunda placa colmeia. Essa placa é até menor que a outra, que é uma placa que eu já tinha aqui, então eu uso ela. Eu não tenho uma outra placa colmeia. Se não daria, né? Se eu tivesse outra placa colmeia e mais pratos como esse, daria para mim fazer, ó, mais duas camadas de placa colmeia, porque olha a distância que tá, né, até a tampa. Então a gente precisa deixar pelo menos, né, um palmo, né? Então assim daria para pratos, né, peças baixas, pires, por exemplo, daria para colocar mais duas placas colmeia ainda. Mas eu não tenho a placa colmeia, não tenho peça também. Então assim, mas essa queima aqui um par de xícara que eu venda, né, que vai ser queimada aqui, já paga o combustível, que seria o bujão de gás, paga e sobra, né? E o restante é lucro, né? Então assim, é uma queima que vale a pena. Eu tenho alguns clientes que tá cogitando a questão de colocar placas maiores, né? Eu não indico, porque o forno a gás ele precisa de oxigênio, né? Ele precisa de temperatura circular. Então assim, tem bastante espaço livre para essa temperatura circular livremente, né? Correr entre as peças, tal. Então tudo é custo, né? Então a gente tem que analisar, que nem eu disse, 2 xícaras que eu vender dessa fornada eu já pago o gás. E o restante de peça que tem uma quantidade grande já é suficiente para me ter o lucro em cima da minha mão de obra, né, e tudo mais. Ok? Então é coisas que a gente precisa analisar, né, para não exagerar, colocar muita coisa também, tá bom? Mas agora eu vou fechar, não vou colocar, né, como eu tinha falado anteriormente, eu vou fazer assim, eu não vou colocar, porque eu poderia, né, colocar alguns pinos, 4 pinos nessa placa colmeia e colocar a outra placa fechada, né, que é a placa sem furo, para servir como uma tampa, né, que geralmente eu faço isso que ajuda a economizar gás, né, segurar um pouco mais a temperatura, mas eu quero fazer alguns testes tal de circulação de temperatura, então eu vou queimar assim mesmo, tá? E já fiz queimas assim com esculturas, né, que chegava a mais da metade do forno, várias esculturas em alta temperatura, né, só na placa redonda e tal, mas eu quero fazer esse teste aqui com essas peças também. Que nem esse prato maior aqui é um prato extremamente fino, assim, ele tem pouco mais de meio centímetro. É um teste que eu quero fazer na questão de espessura também, tá bom? Mas basicamente é isso, tudo esmalte de 1240, tá? Então vai ser uma queima de 1240. Bom pessoal, então agora bateu, né, o 1240, o forno tá aí. O que eu faço? Eu vou tampar com a mão, usem a pinça que vai pro raku, tá bom? Ó. Então tampei, tá? Vou deixar um pouquinho a redução, vai sair chama por todo lado mesmo, tá? Normal. E aí você vem com muita calma e aí
desliga o maçarico. شهید دور جان